Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer. Injusto é tentar entrar em roupas que não servem em você. Isso é injusto, né? E hoje, pra me ajudar, estou com um cabra muito gente boa, o Ivandro Menezes, lá dos CabraCast. Fala aí, Ivandro. Fala aí, galera do Pelo Amor de Deus. Eu vivo direto essa injustiça de não caber na roupa. Pô, Éder, valeu, velho. Um prazerzão estar aqui com você. Mas é isso aí, porque hoje a gente vai tentar entender se o mundo realmente é injusto por parte de Deus, como algumas pessoas gostam de pensar. Então eu trouxe aí o Ivandro aí pra me ajudar nesse dilema aí. Será que o mundo realmente é injusto? Ou será que pra Deus o mundo é justo e nós que ficamos reclamando de tudo? Então vamos tentar entender esse assunto que tanto é comentado por aí. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Ivandro, como comentado, vamos então falar sobre justiça, né? Ou melhor, o pessoal comenta que Deus é injusto porque Deus permite coisas que pra nós é injusto, no caso. Mas então, antes de começar a falar sobre justiça e injustiça, acho que é interessante a gente definir o que é justiça. Aí, no caso, a justiça aos nossos olhos mesmo, né? Aos olhos das pessoas, nós humanos, né? Me diz aí, tu que é um cara entendedor do assunto, o que é justiça? Pô, Éder, responder essa pergunta, cara, é uma pergunta difícil. E por que é difícil? Porque o homem não tem uma única definição daquilo que é justiça. Até porque é justo. Pra gente falar de justiça, a gente tem que falar daquilo que é justo. E o conceito e o padrão do que é justo, ele é exatamente aquilo que vai confirmar aquilo que vem a ser justiça. Então, se a gente pensar na lei de Talião, o princípio de Talião, como a gente conhece, que é o olho por olho e dente por dente, que é muito comum naquela região sírio-palestina das civilizações antigas, como os hebreus, como os babilônios, por exemplo, a gente vai ter que esse era um padrão do que é justo comum. Isso vai estar no Código de Hammurabi, isso vai estar em codificações até mais antigas que o Código de Hammurabi. A gente vai encontrar o princípio de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Dentro da nossa sociedade, por exemplo, se falar em proporcionalidade da pena na mesma medida da proporcionalidade do dano, é um tanto quanto complicado, que é exatamente o que Talião vai fazer. Então, o Código de Hammurabi dizia assim: se um ávilo furar o olho de outro ávilo, fure-se também o olho. O que eram ávilos? Ávilos eram cidadãos que estavam na mesma classe social, por assim dizer, eles estavam no mesmo estamento, e, portanto, eles eram considerados iguais. Se eles tivessem em estamentos diferentes, o padrão de justiça passava a ser outro, porque aí, se um escravo fura o olho de um ávilo, então deverá ser ressarcido tanto, ou deverá ser morto o escravo. Então a perspectiva era diferente a partir do estamento que você tivesse. Então definir o que é justo é muito complicado, porque você sempre teve vários padrões do que é justo para que você definisse aquilo que era justiça. Agora, de fato, essas civilizações antigas, a partir da sua experiência com o justo, eles vão tecer também personificações dessa justiça. E quando eu falo personificações, você vai ter desde um macaco com um coco na mão, que você tinha na Índia, uma personificação de justiça como essa, até as que chegaram ao Ocidente, são as mais conhecidas, que é a deusa Justícia, que é uma deusa romana, e a Dike, que é a deusa grega da justiça, e que tinham perspectivas e simbologias completamente diversas. Então, a romana, por exemplo, ela tinha os olhos vendados, ela segurava em uma de suas mãos uma bandeja, e essa bandeja tinha que ter necessariamente um fiel no meio, né? Então ela tinha aquela palheta, ela tinha aquela agulha no meio para medir o que é justo, e ela tinha uma espada segurando na outra mão. Então ela traduzia a confiança que os romanos
distorciam, por exemplo, na lei, de que a lei era exatamente aquilo que é justo. Então, o que está na lei é necessariamente o justo, ainda que essa lei seja injusta para algumas pessoas, mas o fato dela ser lei tá lá, que é o famoso brocar do latino que a gente aprende muito nas faculdades de direito, o dura lex sed lex, que não tem nada a ver com o prato dura lex não, tá? É dura lex, de que a lei é dura, mas é a lei. E aí, a tua abertura é bem interessante, porque você faz uma brincadeira com a questão da roupa, né? Da roupa ficar justa, e que seria injusta quando você tá um pouquinho mais gordo do que a roupa que você tá tentando vestir. A gente faz essa analogia também dentro do direito, porque a gente pensando a lei, exatamente como essa roupa que você falou, se a gente tentar colocar a mesma lei, e vamos lá, vamos supor que a lei é tamanho M. Ela vai ficar muito folgada para o P, para quem veste P, mas ela também vai ficar apertada para quem veste G, e ela vai ficar uma baby look para quem vê um pop, para quem veste GG, né? Então, assim, a lei ela precisa de uma flexibilidade para ela se amoldar. É exatamente a medida ou a porção daquilo que a gente chama de justo. Então, também contar o justo pelo parâmetro da lei é você falar de um tipo de justiça. E aí tem um filósofo grego que ele é fantástico para isso, que é o Aristóteles. Então há um livrinho do Aristóteles chamado Ética Nicômaco, e especificamente o livro 5 da Ética Nicômaco vai tratar sobre justiça. E Aristóteles entendia que a justiça era uma virtude. E se é uma virtude, portanto, ela deve ser buscada e cultivada pelo homem. Em outras palavras, a gente vai sintetizar, analisando Aristóteles hoje, que para ele ser ético era exatamente, passava por um processo de se cultivar uma série de virtudes, e dentre essas virtudes estaria exatamente a justiça. Só que ele vai perceber que existem diversos tipos de justiça. Existe uma justiça que é produzida pela lei, que ele vai chamar de justiça legal. Existe uma justiça que ela é distributiva, que é exatamente o que é justo aos olhos da justiça distributiva. É que todos tenham a mesma ou a igualdade de oportunidades que outros têm. Então, a gente vai tendo perspectivas diferentes do que viria a ser justiça. Agora, sem dúvida nenhuma, a definição de justiça mais famosa que a gente vai ter é a do Immanuel Kant. O Kant, ele vai afirmar que justiça é dar a cada um o que é seu. E aí você entra num outro problema filosófico, que é descobrir o que é dar a cada um que é seu. E aí eu queria citar um exemplo, eu posso? Claro. Que é o exemplo do Michael Sandel, que é um filósofo de Harvard, que está vivo, e ele tem um livro que é chamado Justiça, o que é dar a cada um que é seu. E ele abre esse livro como um exemplo. Ele diz o seguinte: imagina que você vem num trem e que você é o maquinista do trem. Então vai se imaginando aí, você que está ouvindo. Você é o maquinista do trem. E o trem perde o freio. E de repente você vê que lá na frente, nos trilhos, tem 5 trabalhadores trabalhando. E aí esses 5 trabalhadores vão morrer. Só que você percebe que existe um desvio, que você pode puxar o trem para esse desvio. Mas há uma pessoa que está nesse trilho. Qual é a escolha que você faz? Você escolhe matar 5 operários, ou você prefere matar uma pessoa para salvar 5 vidas? Então, muitas pessoas, quando elas colocam o padrão do justo, o que elas vão dizer? É preferível sacrificar uma única pessoa. É a justiça que a gente vê, por exemplo, nos filmes de super-heróis. Então, os super-heróis, às vezes, preferem sacrificar alguém que seja uma única pessoa, ainda que importante, para tentar salvar um maior número de pessoas, né? Então, é uma lógica que a gente usa como justiça. Aí, a maioria das pessoas, e eu já vi uma palestra em que ele fala isso, e a maioria das pessoas levantam a mão que preferiria matar essa outra pessoa, desviando o trem, do que matar as 5. E aí ele dá um segundo exemplo. Ele diz: imagine agora que você não é mais o maquinista desse trem, mas você é alguém que está em cima num viaduto, vendo tudo que está acontecendo, e tem uma pessoa bem gorda do teu lado, e que se você empurrar essa pessoa, que ela tá bem no cantinho, inclinada para olhar para baixo nos trilhos, e que se você der um leve empurrão nessa pessoa, ela vai cair nos trilhos e ela vai conseguir parar o trem, e você vai salvar as 5 vidas. E aí ele questiona: você faria isso? E aí boa parte das pessoas que responderam que preferia matar uma pessoa para salvar 5, dizem que não mataria o sujeito lá, o espectador que estava de fora, para que salvar essas mesmas 5 pessoas. Então é complicado a gente tentar definir
equação, vou colocar assim, essa equação entre aspas, tá? Kantiana, do que é dar a cada um que é seu. Então, quando a gente fala em justiça, a gente tem que pensar que nós estamos falando sobre critérios dos quais a gente poderia falar de justiça. É óbvio que eu poderia citar outros autores aqui, a exemplo do John Rawls, que é extremamente importante, também, até o Alex do BTcast, eu acho que ele anda estudando o John Rawls, e que vai falar sobre justiça enquanto equidade, que é um conceito que também o Aristóteles já falou, mas que o John Rawls cria uma teoria de justiça. Eu poderia citar o Hans Kelsen, que também tem uma teoria sobre justiça. Eu poderia citar vários outros autores que vão tentar definir o que é justiça. Então é complicado você definir o que é justiça, porque você sempre pode esbarrar num critério subjetivo, de que justiça para uns pode ser aquilo que é injustiça para outros. Então você acaba tendo sempre esse complicador, tem sempre essa equação que fica difícil de você resolver. Agora sim, para a gente tentar achar um conceito satisfatório do que é justiça, a gente poderia talvez pensar num conceito que se aproxima daquilo que a gente vai chamar de justiça social, né? Que justiça seria aquilo que envolve o bem comum, que envolve aquilo que é benéfico para a grande maioria. Então a gente pode pensar a justiça sobre esse aspecto, de que justiça seria aquilo que é benéfico para a maioria. Mas aí a gente também esbarra num outro problema. E que outro problema seria esse? Seria o problema de que nós vamos ter dentro da nossa sociedade também minorias, e que aí vai ficar difícil de você agradar minorias. E aí a gente começa a entender que o critério do que é justo é exatamente proporcionar, e aí a gente volta para aquele critério de justiça distributiva, que é proporcionar para essas minorias os mesmos direitos que essa maioria tem. Um bom exemplo e polêmico exemplo seria o direito que eu, enquanto heterossexual, tenho de casar, e que é negado a uma minoria homossexual esse mesmo direito. Então, quando se passa a pleitear a união homoafetiva, o casamento homoafetivo, que já é uma realidade no Brasil, quando se passa a pleitear isso juridicamente, você começa a falar sobre o critério do que é justo. E por que é justo? Porque existe uma minoria que não consegue ter acesso aos direitos de uma maioria. E aí eu preciso proporcionar isso. Quando a gente fala em uma lei como a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que, quer queira, quer não, desiguala homens e mulheres em relação à violência doméstica, mas o faz exatamente sobre a justificativa de que eu preciso que eu preciso criar justiça. E por que eu preciso criar justiça? Porque boa parte das vítimas de violência doméstica não são homens que apanham das esposas, mas são esposas que apanham dos seus companheiros. E isso, quando eu falo companheiros, que eu estou falando de namorados, amantes, enfim, de todo um contexto de relacionamento que essa mulher se envolve. E aí a gente também vai esbarrar sobre esse critério do que é justiça. Então, assim, em suma, se a gente for falar secularmente, se a gente for falar sobre o prisma do homem, é complicado a gente conseguir ter uma definição clara do que é justiça, porque por mais que a gente tenha critérios e conceitos objetivos do que é justiça, e o direito, ele lida com esses conceitos, mesmo assim, é um conceito que não é fechado em si, mas que ele se amplia, que ele envolve sujeitos, que ele envolve grupos, que ele envolve minorias, que ele envolve maiorias dentro dele, para que a gente possa alcançar, de um modo geral, aquilo que é justiça. Sobre o prisma de uma sociedade pós-guerra, que é uma sociedade em que a gente fala sobre Estado democrático de direito, e não mais no Estado de direito. E aí, só pra quem tá me ouvindo e não ficar parecendo aquele cara chato, vai falando um monte de coisa que você não tá entendendo, deixa eu tentar explicar a diferença básica entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito, que não é só essa palavra democrático no meio. Mas é que no Estado de Direito, o grande princípio que rege a sociedade é o princípio da legalidade, ou seja, aquilo que é lei, beleza, é o justo, e é aquilo que a gente obedece, que a gente segue, que a gente não questiona. O melhor Estado de Direito que eu já conheci é a Alemanha nazista. Então a Alemanha nazista leva exatamente o Estado de Direito ao seu extremo. Por quê? Matar judeus, produzir o Holocausto, como eles provocaram,
era algo que era legal. Então aquilo estava dentro da administração, aquilo estava dentro do Estado, e o Estado trabalhava no cumprimento das leis. Por isso que boa parte dos carrascos do nazismo, dos carrascos, entre aspas, dos generais de Hitler, dos médicos que trabalhavam ali fazendo experiências, nos julgamentos, os mais notórios, eu acho que foi o julgamento de Nuremberg, que acontece ainda logo após o pós-guerra, e depois o julgamento de Eichmann, que já vai se dar em Jerusalém, né, já na Israel, no território de Israel, que já estava definido pela ONU na época. Esses dois julgamentos, eles são bem pontuais, porque uma das coisas, por exemplo, o Eichmann, ele dizia que ele não fez nada, que ele não matou ninguém, e que ele simplesmente era um burocrata cumprindo com a sua função, ou seja, ele era um servidor público que cumpria com a sua função, e a sua função era exatamente despachar os trens para os campos de concentração. Ainda que ele soubesse o que acontecia lá, não havia dentro da sua consciência nenhum dilema moral, porque eles acreditavam que estavam cumprindo a lei e, portanto, as suas ações eram justas. O mesmo vai os médicos, os generais que tomavam conta, que foram responsáveis diretos pela matança de indivíduos ou pela escravização de vários deles também nos campos de trabalhos forçados, eles também acreditavam estar fazendo o justo. Por quê? Porque havia uma noção de que justiça era cumprir a lei dentro desse tipo de Estado, que era o Estado de direito. Com o Holocausto, a gente prova que a lei ela pode ser exatamente maléfica, e a gente começa a ressuscitar uma série de valores, e dentre esses valores, o maior desses valores é a dignidade humana. Então o Estado democrático de direito é um Estado que se preocupa com a afirmação da dignidade do homem, com a afirmação da sua condição humana, e isso faz com que vários outros valores venham junto, como a igualdade, como o respeito à privacidade, a liberdade de credos, a liberdade de pensamento, a liberdade sexual, e assim sucessivamente, desde que isso caminhe na direção da dignidade do homem. Então, para falar sobre um critério de justiça hoje, talvez o critério da dignidade humana seja o critério mais adequado para a gente estabelecer como sendo aquilo que é justo. Então, tudo aquilo que dignifique o homem, que caminhe na direção de gerar nele a sua dignidade, de afirmar a ele a sua condição humana, a gente pode falar e pode afirmar categoricamente que estamos tratando daquilo que é justo sob esse prisma humano. Muito bem, nossa, que aula, hein? Acho que só por essa definição aí já é o suficiente, mas, né, temos que falar mais algumas coisas. Então a gente percebe aí, Evandro, como tu comentou, que até mesmo para o homem, até para a sociedade, para os humanos, né, não há apenas uma definição do que é justo, né? Porque para algumas pessoas aquela situação pode ser justa e para outras pode ser injusta, né? Então a gente acaba percebendo também isso na relação do homem com Deus, né? E aí surgem diversas frases que a gente vê por aí. Por exemplo, Deus é injusto porque algumas pessoas têm muito e outras têm pouco, né? Aí tem outra pessoa lá que tá bem com a sua família e de repente um ente querido fica doente e acontece alguma coisa ruim e aquela pessoa era tão boa, e aí começa a pensar, porque as coisas ruins só acontecem com pessoas boas? E aí as pessoas boas, as pessoas ruins que estão ali fora, que eu tô vendo, nada de ruim acontece com elas. Elas só se dão bem, né? Então existe esse pensamento na mente das pessoas, querendo colocar duas coisas. Primeiro, a culpa em Deus por aquilo que acontece no mundo, né? Que elas consideram injusto. E segundo, querer definir o que é justo e injusto comparando as pessoas, né? Comparando situações. E claro, muitas vezes sem conhecer totalmente a vida da pessoa. Então, o que mais que tu vê por aí, Evandro? Dessa questão, do que as pessoas ficam comentando. Hoje com a internet, o pessoal, o que mais faz é reclamar, né? É verdade, a gente vive a era das reclamações, né, velho? Agora, o que eu vejo muito assim, e você falar que Deus é injusto, é porque, quer queira, quer não, a gente vive uma era que é uma era fragmentada, e que nós também, enquanto indivíduos dessa sociedade, a gente também está, por sua vez, fragmentado. Então, a gente tem múltiplas identidades, a gente tem múltiplas funções. Por exemplo, eu sou professor, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou podcaster, eu sou membro de igreja, assim. Enfim, a gente ocupa tantas coisas, e isso gera uma multiplicidade, e ao mesmo tempo gera um fracionamento. E por que gera um fracionamento? Porque eu não posso ser um esposo pela metade. Não só pode ser 10% de mim que é esposo, 10% que é pai, 10% que é professor,
10% que é membro de uma igreja, 10% que é podcaster, mas cada uma dessas partes nossas, elas exigem, digamos assim, 100% de quem nós somos. Mas a gente tem uma tendência a se ver de modo fragmentado e não de um modo único. Então a gente, quando eu estava aqui offline, eu estava falando, você quer que quem fale mais, o podcaster ou o professor de direito, né? E a gente riu. Mas é uma forma que a gente tem de pensar a vida, de que eu preciso ocupar fragmentos da minha vida e que eu não posso ser na minha integralidade um indivíduo denso e complexo e que é todas essas coisas sem deixar de ser nenhuma delas. E que eu posso exercer cada uma dessas coisas sem deixar de ser ela. E isso, essa complexidade do ser humano, eu não consigo enxergar de outra maneira a não ser como a coisa da imagem e semelhança com Deus. Porque Deus não é fragmentado. Por mais que os livros de teologia tentem fracioná-lo nos seus atributos, naquilo que quem ele é, mas esse fracionamento, velho, se dá tão somente para que a gente tenha uma maneira didática de enxergar isso. Então, quando eu penso que Deus é injusto, eu estou dizendo que nele não há justiça. Ou estou confundindo que nele só haja amor, ou que nele só haja bondade, sabe? E que Deus necessariamente tem que agir para que coisas boas ou simplesmente aconteçam. E, infelizmente, esse é o discurso que uma teologia que é difundida largamente na TV, que é a teologia da prosperidade, ele acaba professando de que Deus é um objeto de barganha. Então eu vou barganhar com Deus, cara. Então eu vou oferecer isso a Deus, eu vou fazer tal sacrifício, eu vou fazer tal voto, não sei onde, sabe? Eu vou fazer o jejum, eu vou orar mais para que Deus necessariamente se obrigue a me dar alguma coisa, se obrigue a ser justo comigo. Então a gente não parte do pressuposto de que Deus é plenamente justo e que tudo que é justo procede dele e que toda justiça procede dele e que dele não procede ou não vem injustiça. Então mesmo quando acontece uma catástrofe, mesmo quando acontece uma calamidade, Deus está sendo justo, mas Deus também está sendo amoroso e Deus também está sendo gracioso. E a Bíblia diz de forma muito clara, lá em Mateus, Jesus fala, não lembro se é Mateus 5, que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e sobre maus. Então Deus não nos dá garantia nenhuma, nunca deu. A cruz nunca foi garantia alguma de que nós iríamos viver um gozo pleno, materialmente falando, das nossas necessidades humanas. E por que eu falo materialmente só não no sentido, não estou falando só no sentido de grana, no sentido econômico, mas materialmente no sentido das minhas necessidades nessa vida. Então é complicado quando a gente pensa as inúmeras possibilidades que pode vir disso, porque pode ser o pai que perdeu a filha que foi assassinada, cara. Então você dizer assim, pô, Deus ainda assim é justo, é complicado. É complicado você dizer isso para uma nação que foi devastada, por exemplo, por um tsunami. É complicado? É complicado. Mas a justiça de Deus, ela está ali. Deus está sendo justo naquilo. Porque as pessoas invertem muito o papel da justiça, sabe, Ed? Eu costumo explicar isso para algumas pessoas, vez por outra. Eu digo, olha, quando um assassino comete um crime, o que você quer? O que você entende que é justo? Então as pessoas todas me dizem, eu entendo que é justo que ele seja condenado e vá pra cadeia. Aí eu digo, pensa o seguinte comigo, Deus é um Deus santo, ele criou o homem, ele sempre foi santo, ele nunca deixou de ser santo. E ele cria o homem, e o homem vai e peca. Ou seja, o homem comete o que diante de um Deus que é santo? Ele comete um crime. Então o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Então, consequentemente, nós estamos na condição de criminosos. E o que nós mereceríamos como justiça? A punição. Nós não mereceríamos o céu, mas nós mereceríamos o inferno, porque nós merecemos ser punidos pelo nosso delito, pelo nosso pecado, pelo nosso crime. Essa é uma diferença em que as pessoas muitas vezes não se dão conta de que de que acontece ali, velho, um crime e que por isso eu mereço ser exatamente condenado, sabe? Eu mereço exatamente a condenação e não o céu. Então, quando Deus permite que a história aconteça, quando Deus permite que eu amanheça, que eu viva, quando Ele renova a sua misericórdia sobre a minha vida, consequentemente Ele está sendo e está agindo de maneira justa. Então não há como a gente falar que Deus é injusto, porque a justiça de Deus está
no fato de que nós estamos vivos. Mas é realmente isso, né? Porque até eu considero mais, utilizando a palavra, talvez, o fato de Deus nos salvar é que seria injusto, né? Claro que não é o caso, porque ele usa sua misericórdia e até porque é Cristo que nos salva através da cruz, né? Então, pela justiça mesmo, por ele ser justo, nós deveríamos ir todos pro inferno, né? Por causa daquilo que tu comentou ali, Ivano, por ofendermos a Deus, por cometermos o crime, né? Então, muitas pessoas até, que nem eu tava falando das frases antes, dizem que por que algumas pessoas vão ser salvas e outras não, né? O certo, o justo mesmo seria que todo mundo fosse pro inferno, né? Só que Deus, ele salva algumas pessoas, aquelas pessoas que tomam uma decisão de viver pra ele, né? E aí, não é injusto aqueles que não são salvos irem pro inferno, no caso. No caso, é justo, né? Porque eles estão recebendo exatamente o que merecem, né? Como tu comentou, eles cometeram um crime e eles vão ser punidos agora por isso. Então, realmente é algo que as pessoas ficam colocando, assim. Eu vejo que também lida muito com o emocional, né? Às vezes a pessoa se pega em um momento emocionalmente fraco, assim, né? Se deixa levar e acaba colocando sempre a culpa em Deus. Sendo que muitas das coisas que acontecem conosco são fruto exatamente daquilo que a gente cometeu antes, né? São consequências, né? E no caso, Deus não tem nada a ver com isso, porque nós tomamos a escolha de fazer aquilo anteriormente, né? Mas então vamos pro próximo tópico, Ivandro, que é falar exatamente sobre isso, sobre a questão da justiça de Deus pro homem, né? E até falando sobre essa questão do que a gente faz e pode ter consequência, eu me lembro de diversas situações do Antigo Testamento em que as pessoas, elas tomaram a decisão de não obedecer a Deus, fizeram algo que não era aquilo que Deus tinha mandado para elas fazer, e aquilo acabou gerando uma grande bola de neve, digamos assim, como é o caso que a gente conhece a história de Abraão, né? Que Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações, né? Que os descendentes dele seriam como a quantidade de grãos de areia da praia, as estrelas do céu, uma coisa assim, né? E ele, pensando que Sara, sua mulher, né, não tinha mais condições de ter filho, ele teve um filho com a escrava, né? E aí surgiu Ismael. E aí esse Ismael, depois acabou ele tendo que mandar Ismael, digamos, pra longe, né? Vamos usar esses termos, né? Mais tranquilos. Porque Isaac, que era realmente o filho de Sara, e era ele que ia ter a descendência dele, né? E o que a gente vê mais adiante, que Ismael, surgem os ismaelitas, que são justamente os caras que estão passando lá perto dos filhos de Jacó e que compram José como escravo, né? Não sei se tu lembra dessa história aí, Ivan, mas esse povo, digamos assim, que não era da descendência direta de Abraão, né? Vamos chamar de um povo pagão, os ismaelitas, foi justamente por causa de um erro que Abraão cometeu, né? Então ali já surge uma consequência, mais ou menos assim. E tem diversas situações aí na Bíblia, até mesmo a questão de surgimento de culturas de adoração e idolatria dentro do povo de Israel, que foi porque o povo de Israel não obedeceu a Deus no sentido de não exterminar os povos pagãos que estavam ao redor deles, né? Que Deus falou que não podia sobrar ninguém e coisas assim, né? E acabou surgindo culturas dentro de Israel que fez com que eles se afastassem de Deus diversas vezes, né? Então, a gente percebe que muitas das vezes, se não todas, aquilo que a gente culpa a Deus por acontecer conosco, né? Normalmente é sempre consequência daquilo que a gente fez antes, né? De uma decisão que a gente fez errada, de uma decisão que a gente tomou sem consultar Deus, de uma decisão que a gente sabia qual que era a vantagem de Deus pra nós e a gente não seguiu o que era que Deus queria pra nós, né? O que tu acha sobre isso aí, Ivan? Cara, eu acho que tem uma certa razão nisso que você tá falando. Sem dúvida nenhuma, o nosso pecado e as nossas ações, elas trazem consequências. Não existe nada que a gente faça que não traga algum tipo de consequência. Pode nos trazer consequências
consequências positivas, pode nos trazer também consequências negativas. E mesmo nas consequências positivas ou negativas, não necessariamente o fato disso trazer uma consequência positiva significa dizer que há uma aprovação de Deus naquilo que eu estou fazendo. Agora, eu creio que assim, que nada foge ao controle de Deus e que todas as coisas, todas essas consequências, elas cooperam para que Deus cumpra em cada um de nós a sua vontade, o seu querer, aquilo que ele determinou ao nosso respeito, né? Então, assim, nada foge do controle para mim e nada foge também da justiça de Deus. Então, eu acho que você falou muito bem quando você fala da cruz de Cristo, que a cruz de Cristo é, sem dúvida nenhuma, o nosso parâmetro de justiça no sentido de justificação. Nós somos justificados e a salvação que nós temos está pela cruz de Cristo. Agora, como Deus opera e como Deus processa isso, como Deus determina, como Deus define aqueles que são salvos daqueles que não são, eu não sei, mas eu sei que ele está sendo justo dentro desse propósito e há uma manifestação da sua justiça muito bonita para mim que se chama graça. Então a graça, que é exatamente o meio pelo qual nós somos salvos, ela se opera exatamente com Deus sendo justo. Em relação a esses exemplos que você citou do Antigo Testamento, eu queria abrir só um parênteses em relação a Abraão, porque algumas pessoas têm um conceito equivocado, que é a ideia de que Abraão, por exemplo, ele pecou quando ele teve relações com Agar e com ela teve Ismael. Eu não vejo dessa maneira e eu vou te explicar por quê. Porque os escravos, eles eram considerados uma propriedade daquele povo, e isso era pelas leis que existiam naquela época. E a Agar, ela era escrava de Sara. Então ter um filho com Agar era como ter um filho com Sara, porque Agar fazia parte, ela era propriedade da esposa de Abraão. Então ele teria em tese esse direito de estar com ela. Então tudo bem, não encaixa na nossa cabeça, na nossa mentalidade e a partir da perspectiva cristã que a gente vai ter. Mas se a gente for olhar isoladamente na perspectiva daquela época em que, no contexto histórico em que Abraão está inserido, não havia pecado ali, mas há uma consequência sem dúvida alguma, e essa consequência não se dá em relação ao que aquele ato de Abraão foi pecado por ele ter relações com Sara, mas talvez tenha sido pecado por ele não ter acreditado em Deus. Exato. Por ele não ter. Isso para mim é muito mais grave. E é bom que eu queria frisar isso antes de falar, para que as pessoas não acabem tendo essa perspectiva distorcida que se tem da palavra de que o pecado que Abraão cometeu foi estar com Agar. Não, o pecado que Abraão cometeu em essência foi não acreditar na promessa que Deus fez a ele. E aí, consequentemente, quando ele desobedece aquilo que Deus disse, porque Deus não mandou ele ter um filho com outra mulher, mas ele disse que daria a ele uma descendência, e ele precisava ter confiado em Deus para que isso acontecesse. Então a falta dele de confiança em Deus, o Abraão parece que era brasileiro, ele quis dar um jeitinho, né? Exatamente. O jeitinho que ele quis dar no treco, cara, é pra resolver ali a descendência dele. E isso é o problema, porque aí você tem uma consequência. E eu acho que todos os outros casos que você cita aí, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo, que a gente vai ver Ananias e Safira, a gente vai ter o próprio caso do Pedro, e enfim, de outras figuras aí que a gente vai vendo. A grande questão, o grande pecado é a falta de confiança em Deus. É você não confiar de que Deus age e de que Deus agirá dentro de modos, como diria o Bono Vox, dentro de modos misteriosos, né, de maneiras misteriosas pelas quais ele vai cumprir a sua vontade, pelo qual ele vai cumprir o seu propósito e o seu plano, porque afinal de contas nada foge do controle de Deus, né? Deus ele não é limitado, como diriam os teístas abertos, né? Ele não só conhece o próximo minuto, ele deduz o próximo minuto. Não, Deus conhece. Tem um cantor que eu gosto muito, que é um amigo meu, que é o Marco Teles, e ele tem uma canção que chama, enfim, não lembro o nome da música, mas ele diz que ele tem uma das canções que ele diz que eu sou Deus que conhece, que do início já conhece o fim, porque é isso que está escrito na Bíblia. Então Deus é um Deus que do início ele já viu o final da história, né? Então a história não se desenrola para ele de maneira linear. Então é óbvio que as consequências do nosso pecado, mesmo as consequências do nosso
pecado não fogem do controle de Deus. Eu sei que é muito louco o que eu tô falando, e eu recomendo que vocês procurem o John Piper, que ele vai explicar isso melhor. Vocês fuçam aí os vídeos no YouTube, vocês vão achar alguma coisa falando sobre isso, ou leiam o Piper, que existem pecados que servem também para a glória de Deus, em que Deus vai pegar as consequências daquele pecado e ele vai usar aquilo para que a sua vontade seja cumprida. Não estou dizendo para você que está nos ouvindo, peque à vontade, não é isso, até porque Paulo já nos adverte de não fazermos isso, mas haja e entenda que a graça e a justiça de Deus, ela se aperfeiçoa mesmo nos nossos erros. E por que assim? Porque nós somos homens que nascemos no pecado, vamos viver no pecado e vamos morrer pecadores. Então a nossa justiça não está em nós mesmos, a nossa justiça não está nas nossas ações, e isso é o mais louco, porque a justiça de Deus para o homem está na cruz, está em pegar aquele que não merecia receber a paga pelos nossos pecados e fazê-lo paga pelos nossos pecados, fazer maldição em nosso lugar. Então a justiça de Deus, ela não se aperfeiçoa em você ter um carro do ano, em você ter uma vida legal, em você não ter problemas, sabe? Essa coisa que a nossa cultura nos incute, até em propaganda de supermercado, de que nós temos o direito de ser feliz, cara, isso é uma balela, porque esse direito de ser feliz, ele não existe, porque no mundo nós teremos aflições. Então no mundo nós teremos felicidade, mas também teremos tristezas. No mundo nós teremos choro e teremos sorrisos. E é isso que faz com que o mundo existe, e a nossa vida, ela vai passar por essa gangorra, por esses altos e baixos o tempo todo. Então a diferença entre você se fortalecer e entender a justiça de Deus é você entender que Deus faz justiça ao homem na cruz e que nada, absolutamente nada, foge do controle dele, e que a tua vida está no centro da vontade dele, e que ele age e que ele coopera para a sua própria glória e não para glorificar a nós enquanto homens. Então Deus, ele não pode deixar de ser justo. Então quando Deus condena o homem ao inferno, ele está sendo justo. E quando Deus nos leva ao céu, ele está sendo igualmente justo. Ele não é mais justo nem menos justo. E essa não é uma noção teológica apenas. A própria filosofia, o próprio Aristóteles já dizia isso. Não há como ser mais justo e menos justo. Ou se é justo ou se é injusto. São dois extremos. Não há meio termos entre isso. Não existe uma ação que seja menos justa e uma ação que seja mais justa. Não existe uma justiça menor nem uma justiça maior. Existe justiça e existe injustiça. Então, quando nós, enquanto seres humanos, entendermos que o padrão de justiça que nós devemos seguir é um padrão de justiça que se amolde às nossas necessidades e às nossas deficiências, então a gente vai continuar olhando para o mundo e dizer: esse mundo é injusto. Mas a partir do momento em que nós entendermos que o nosso padrão de justiça é um padrão superior, é um padrão que está no próprio Deus, na própria essência de quem Deus é, nós vamos começar a compreender que o mundo é bem mais justo do que nós pensamos, mas que as consequências do pecado, como o Ed falou, elas se propagam, elas ressoam, elas ecoam à nossa volta. Não apenas as consequências do meu pecado, mas do pecado do outro também. Então, quando uma moça é morta precocemente, de uma forma idiota, nós estamos também sendo atingidos por isso, porque é o pecado de alguém e essa consequência vem sobre nós. Então a sensação de insegurança que a gente sente, a sensação de medo muitas vezes de sair à rua, a sensação de medo, conheço casais que não querem ter filhos porque têm medo de ter filhos por conta de como o mundo está hoje. Então isso é muitas vezes gerado pela nossa confiança em uma justiça em que nós nos colocamos padrão e não na justiça de um Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que entende todas as horas e que vai nos fazer passar, porque Ele é justo, pelas aflições que nós temos que passar, e que vai nos fazer viver, porque Ele é justo, as alegrias que nós tivermos de viver, mas que nada, absolutamente nada, nem as nossas dores, nem as nossas lágrimas, nem os nossos sorrisos fogem ou estão fora do controle dele. Pelo menos essa confiança que eu tenho e é essa crença que eu tenho. Então, enfim, eu penso por aí. Não, é isso mesmo, também concordo contigo, Ivandro. Acho que foi muito bom o que tu falou. E isso me lembra também que o fato de Deus parecer injusto para o homem, né?
em algumas situações, principalmente porque ele é escravizado pelo pecado, né? Então a mentalidade dele é muito egocêntrica, né? Egoísta, né? O ser humano, ele é egoísta no seu interior, né? Só que Deus, como tu falou muito bem aí, Ivan, que Deus, ele pensa sempre à frente, né? Ele tá sempre pensando no melhor para a criação dele, né? Para os filhos dele, melhor dizendo, e que possa glorificar a ele mesmo, né? Que nem tu comentou. E a questão da soberania de Deus que tu falou também, eu vejo isso também muito presente na Bíblia, inclusive, do que ele demonstra, porque Deus ele tem um plano, inclusive para resolver muitas vezes aquilo que a gente faz, resolver as nossas burradas, vamos dizer assim. Se a gente pegar o melhor exemplo de soberania de Deus é a nação de Israel, né? A linhagem de Cristo, né? A gente vê que Deus cuidou de uma forma tão esplêndida a linhagem de Cristo para que aquela promessa que ele fez lá em Adão e Eva ainda, dizendo que Cristo iria vir, que ele que ia ser o Salvador, a gente vê que Deus cuidou de tal forma que Cristo realmente chegou sendo descendente de Davi, né? Mesmo que o homem em si se desviou de algumas formas, errou em alguns momentos, Deus teve que cuidar. E para isso, para poder cuidar, Deus teve que fazer com que aquela linhagem se defendesse, fosse forte, pessoas tiveram que morrer, né, outras nações. Então, a soberania de Deus, ela é, ao mesmo tempo, simples de entender, mas também é complicada quando mexe com a gente, quando mexe com pessoas que estão ao nosso redor, que talvez a gente não goste, né? A gente olha, aí as pessoas veem normalmente, mas olha na África, né? É sempre o mesmo exemplo, né? É sempre o mesmo exemplo, por causa da fome na África, né? Porque se Deus existisse mesmo, Deus não deixaria que existisse fome na África. Mas aí a gente começa a parar pra pensar no que tu acabou de falar, Ivan. Deus, ele tem um plano pra tudo. O fato de, digamos assim, o mundo ser do jeito que é totalmente motivado por causa do pecado que existe no mundo, claro. Mas por que Deus permite? Deus tem um propósito com isso. A gente sabe, a gente não sabe ainda. A gente não tem como entender a mentalidade de Deus, o que Deus pensa. É muito maior do que a gente pode imaginar, a gente não suportaria, né? Até eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso, agora eu não me recordo quem foi. Mas aí, nesses casos, porque Deus tem muitas coisas que a gente não consegue entender, e eu acho que a gente não tem nem que pensar nisso, porque é de Deus, não é nosso. Se fosse nosso, nós estaríamos sabendo por quê. Eu gosto sempre de usar o clássico do Deuteronômio 29:29, que é pra calar a boca. Não sei se você conhece isso daí, Ivan, que fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, né? E blá 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 blá. Então, claro que é usado fora de contexto, né? Mas às vezes ajuda, né? Pra usar. Mas o que tu pensa sobre isso também, só pra gente tentar fechar esse tema sobre a justiça de Deus, no sentido que Deus, ele é justo, só que o homem, ele não consegue entender que ele é justo. Como é que tu fecharia esse tópico, assim, Ivan? Olha, cara, eu acho que você falou muito bem, sabe? Em essência, o homem não consegue perceber a justiça de Deus exatamente pelo pecado, né? Então o pecado, ele distorce muito a nossa perspectiva da justiça de Deus. Agora, em relação à soberania de Deus, de fato a Bíblia eu acho que de capa a capa, a Bíblia mostra que Deus, ele é soberano. Eu não consigo, inclusive, entender como é que Deus poderia ser Deus se ele não fosse soberano. Porque se ele não é soberano, ele é criatura, cara. Ele está sujeito às limitações do tempo, do espaço. E Deus não se sujeita a isso, sabe? Deus não cabe no tempo e no espaço, sabe? Deus não cabe nem na nossa perspectiva humana. Então, por mais que a gente tente compreender Deus, vai ser como você citou aí no versículo, sabe? Vai ser sempre mistério. Sempre vai haver propósitos que estão encobertos. Sempre vai haver ações de Deus que não demandam de justificativa. E não demandam de justificativa exatamente porque ele é soberano. Então Deus não precisa se explicar ao homem. Deus já foi gracioso bastante em se revelar a ele. E se revelar de duas formas. Ele se revela, como Paulo fala em Romanos 1, ele se revela na natureza, tornando todos os homens indesculpáveis. Então nenhum homem
pode dizer que não conhece a Deus, que não sabia da existência de Deus, porque Deus se revelou na própria natureza. E depois ele se revela em Cristo. Ele se revela na revelação que ele nos traz, que ele faz ao povo de Israel, que ele faz no Novo Testamento, que ele leva aos gentios ali no período apostólico, e que chega e que nos alcança até hoje. Então há um ato soberano de Deus nesse propósito dele de alcançar quem quer alcançar, de escolher um povo em meio a todas as nações. E eu não estou falando aqui, quando eu falo escolher um povo, não estou falando de calvinismo de maneira nenhuma, estou falando de Bíblia, estou falando daquilo que está na Bíblia, porque ele diz que levantará um povo que virá de todo povo, língua, tribo, raça, e que todos dobrarão os joelhos e confessarão que ele é Deus. Então ele está falando de pessoas que se converterão, que reconhecerão a sua majestade, que reconhecerão o seu senhorio dentro de todas as nações da terra, através da revelação que ele faz em Cristo Jesus, através da revelação que ele faz no próprio Cristo. Nisso ele é soberano. E dentro dessa soberania é impossível a gente não crer que Deus tenha um plano, que Deus tenha um propósito. Eu acho que seria leviano da minha parte afirmar que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Eu não sei, não teria certeza, cara, de te afirmar assim: olha, Deus tem um propósito para a minha vida, ou Deus tem um propósito para a sua vida, e que esse propósito é um propósito mágico, sabe? É uma revelação única e pessoal. Não sei, eu creio que Deus tem um propósito nas nossas vidas, na minha, na sua, na de você que está ouvindo, porque Deus tem um propósito para a sua criação. E o único propósito que eu enxergo na Bíblia que Deus tem para toda a sua criação é para que a sua criação lhe renda glórias. Tudo que Deus faz para o seu louvor, faz para a sua glória, porque Ele é Deus zeloso e não aceita dividir a sua glória com ninguém. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Então tudo que existe para o louvor de quem Deus é. Tudo que existe para o louvor da sua glória. Então a minha vida, a vida do Ed, a vida de qualquer pessoa, ela existe para o louvor da glória de Deus. Então é uma coisa simples da gente entender. E onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela se revela dentro desse plano e dentro desse propósito, a meu ver, exatamente permitindo em que nós vivamos para a sua glória. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, a gente é capaz de dizer com o apóstolo Paulo que para nós o viver é Cristo e morrer é lucro, sabe? Então você consegue, sabe, compreender a verdade de que a sua vida só tem algum valor exatamente quando ela é vivida para a glória de Deus. E que quando você não vive para a glória de Deus, você só está perdendo, está gastando a tua vida com qualquer outra coisa que não tenha valor. E aí por isso que você vai sentir que o mundo à sua volta é injusto. E por que o mundo à sua volta vai ser sempre injusto? Porque o mundo à sua volta tem que se amoldar a um Deus que você é e não ao Deus a quem você serve, sabe? Enquanto a gente não entender que como fala uma canção que eu gosto muito, que o Deus que criou o mundo inteiro é o Deus que sustenta o mundo inteiro em suas mãos, enquanto você não entender que não é o mundo que gira, que gravita em torno de você, mas que todas as coisas que existem gravitam em torno do seu centro, e que o seu centro é o Deus que criou todas essas coisas, a gente vai continuar tendo sempre essa sensação de injustiça. A gente vai sempre continuar compreendendo que a nossa vida tem que seguir os planos e os propósitos que nós desejamos para ela, ao invés do que o plano e o propósito que Deus traçou para toda a sua criação, da qual nós somos pequenas partes e que se inserem e que agradam o coração dele, e que ele conhece profundamente e que ele nos chama pelo nome, sabe? Que ele nos ama pessoalmente como filhos que ele tem adotado através do seu Espírito Santo por meio da cruz de Cristo. É essa confiança que eu tenho, cara. Eu não consigo compreender o mundo de outra forma, eu não consigo compreender a minha vida de outra forma. Então as mudanças, os sofrimentos, os percalços, as angústias, as perdas que nós temos na vida, nós entendemos que isso é para a glória de Deus. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu me lembro que no meu processo de conversão, se você me permitir falar um pouco disso... Pode falar sim. A minha mãe, ela estava doente. Minha mãe, eu me formei em abril de 2003 e em agosto a minha mãe teve um aneurisma. Ela foi tomar um banho para ir
para o médico. Nós morávamos numa cidade próxima de uma pessoa, e ela saiu gritando do banheiro com uma forte dor na cabeça e desmaiou. E aí ela teve um aneurisma cerebral e ela foi hospitalizada, ficou 13 meses hospitalizada, fez 8 cirurgias na cabeça, fez uma punção na pleura, 3 traqueostomia. E assim, eu era recém-casado, deixei de viver literalmente assim tudo que eu tinha, reduzi trabalho e fui morar no hospital praticamente com ela. E aí a gente ficou esses 13 meses lá e ela veio a falecer. E durante esse processo dos 13 meses, um pouco antes, eu estava muito afastado de igreja. Eu era católico e eu tinha me afastado, estava mais de 5 anos longe de estudo. Eu era católico praticante, envolvido com grupos, cantava na igreja, então tinha uma série de atividades. E eu comecei a sentir falta de Deus. E aí um dia o neurocirurgião da minha mãe, que era evangélico, eu falei pra ele e disse: Dr. Valdir, eu sinto que eu quero Deus, mas eu não sei onde achá-lo. E aí ele me disse: vá na minha igreja hoje à noite. Isso era uma quarta-feira. E eu fui. Cheguei lá, ele não estava, sentei lá no banco de trás, fui só, me sentindo assim extremamente acanhado, sabe? Mas eu fui lá. E quando o pastor começou a pregar lá, eu orei a Deus e disse assim: Pai, se é da tua vontade, que eu odiava crente, se é da tua vontade que eu esteja aqui, se esse é meu caminho, fala comigo nessa noite, mas fala comigo de uma maneira clara. E aí eu só lembro disso, cara, não lembro mais nada do culto, que eu apaguei, não sei como, não sei explicar, enfim. E o cara abriu lá a Bíblia e disse: a palavra hoje é essa aqui: os teus ouvidos ouvirão a voz de trás de ti dizendo, esse é o teu caminho, segue, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cara, eu não sei definir a experiência que eu tive naquele momento, assim, mas eu não escutava mais nada, não me lembro de como era a igreja, eu não me lembro das pessoas, eu não me lembro de nada, cara, tudo apagou da minha cabeça, ficou única e exclusivamente esses versículos lá de Isaías, única e exclusivamente. E depois disso eu saí com uma convicção muito séria de que eu queria seguir a Cristo, que eu iria seguir a Cristo, foi uma coisa assim incrível. E eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu vesti a minha mãe no hospital, então eu fui com ela até o fim, e quando foi para o enterro, a última pessoa a sair fui eu. E aí eu me lembro que eu fiquei sozinho de frente para o túmulo dela, e eu fiz uma prece a Deus e comecei a cantar um louvor, cara. E era um louvor de agradecimento. Acho que era aquele: por tudo que tens feito, e por aí vai. E eu comecei a cantar aquilo ali, na frente do túmulo da minha mãe, agradecendo a Deus pela graça que Ele havia me concedido de tê-la como mãe, pela graça que Ele tinha me concedido de poder ser um filho que cuidou dela naqueles dias. E mais do que isso, pela graça, maravilhado pelo amor que Deus tinha por mim, de cuidar de mim, de me manter em pé, sabe, de me fazer passar por aqueles momentos para que eu tivesse esse encontro com Ele. Então, assim, era uma perda muito grande para mim, da qual eu sinto falta até hoje, da qual eu sinto um buraco imenso no meu coração, mas também, assim, se esse buraco ele é tão imenso e profundo na minha alma, ele também é cheio e repleto de gratidão a Deus, sabe, por Deus ter me permitido viver aquilo, e por Deus ter me permitido viver aquela perda, porque eu pude e posso experimentar da justiça dele sobre a minha vida. E naquele momento, o que era justo aos olhos de Deus era que eu fosse um filho que não tivesse mais uma mãe. Então, aquilo era que era o justo para Deus. E isso alegra o meu coração, sabe? E alegra o meu coração porque eu pude ser para ela um filho durante toda a vida dela. E então isso para mim faz parte de você compreender que Deus tem um propósito muito maior do que os nossos sofrimentos, muito maior do que as nossas felicidades nesse mundo, que são todas transitórias, são todas passageiras, né? Então, assim, Deus cumpre com os seus propósitos, Deus cumpre com a sua justiça, mesmo em momentos em que nós estamos completamente devastados, talvez pela tristeza de como eu tive, de ter perdido a minha mãe, sabe? Mas de ter a certeza de que mesmo sem a minha mãe, eu tinha um Deus muito maior, que cuida, que zela, que me ama, sabe? E que tá comigo, e que controla a minha vida em todos os seus aspectos, em todos os seus momentos, entendeu? Então eu creio muito nisso, que a soberania de Deus, ela se revela independentemente de que essas ações de Deus tenham que se amoldar às minhas vontades, às minhas necessidades enquanto homem. É por aí, cara. Amém. Amém. Nossa, muito profundo. Pô, cara.
Então, muito bem, Evandro. Acho que conseguimos falar bastante sobre a questão de justiça, né? De Deus e dos homens e todo esse tema que fica ao redor disso, né? Claro que nós poderíamos falar muito mais, porque é um assunto vasto, é um assunto que dá pra se aprofundar bastante, né? Mas vamos finalizar por aqui, alguma coisa que tu tem em consideração final, Evandro? Pra finalizar, então, o nosso episódio, tu queira falar pra pessoa que tá nos ouvindo agora, e aproveita e já faz o teu jabá aí dos CabraCast, cara. Pô, cara, eu queria só agradecer aí por você ter me convidado pra falar um pouquinho sobre justiça. Não sei se agradei quem tá me ouvindo, enfim, se conseguir falar alguma coisa que seja aproveitável, espero que sim, né? Que se eu não falei nada que seja aproveitável, que pelo menos você entenda que Deus, ele é justo em todos os seus atos, em todas as suas ações, em tudo aquilo que ele faz, né? E que confie nesse Deus que é justo, confie nesse Deus que é soberano e que cuida e que controla todas as coisas. E aproveitando, eu queria chamar você pra ouvir também, né? Pelo amor de Deus, escute os CabraCast. Então você entra lá no nosso site www.oscabracast.com.br. Também pode nos perseguir aí nas nossas redes sociais, @oscabracast lá no Twitter e facebook.com/oscabracast também. Nós estamos lá todo dia 10, todo dia 25, tem episódio entrando no ar, inclusive os episódios estão saindo aí, vai aí curtindo, pelo amor de Deus, passe lá e nos escute. Um cheiro grande pra todo mundo. Link no post! Beleza! Mas muito obrigado, Evandro, por tu ter participado aí. Nossa, agregou bastante ao assunto aí. Eu fiquei só ouvindo, eu falei pouco porque eu tava aqui aprendendo, sabe? Tava aprendendo o que tu tava falando. É porque eu falo muito, né? Não, mas assim, olha, não foi ruim, né? Foi muito bom, na minha opinião. E eu não conseguiria ter falado 1/3 do que tu falou aí. Porque, nossa, Pra mim foi ótimo. Então, muito obrigado, Evandro, pela tua participação aí. O pessoal pode acessar lá os CabraCast, o link já tá no post, né? Porque a gente acabou de colocar ele no post, está agora aí. E sempre recomendo lá, tem muitas... Até antes tu falou, Evandro, do Marcos Teles, né? Isso, lá do Marcos Teles. Tem um episódio que vocês gravaram com ele, né? Nós estamos aí, o nosso episódio mais recente, nosso episódio 6, foi exatamente com o Marco Teles falando sobre Deus. Então, você quer conhecer o Marco Teles, quer conhecer um pouco das canções dele, tá lá no nosso episódio, e foi um papo bem bacana. A gente gravou lá em João Pessoa, a gente aproveitou o lançamento do disco dele, e aí nós nos reunimos lá na comunidade CRE, onde ele é pastor, e batemos um papo bem bacana. Foi o nosso primeiro CabraCast assim, cara a cara, né? Então foi bem bacana. E você também pode conferir o Ed The Drama também lá nos CabraCast, no episódio 2, Deus Sim, Igreja Não. É o nosso episódio, viu, Ed? Mais baixado. Olha só. É exatamente ele. Pois é, já ultrapassamos os 400 downloads. E a gente fica bem feliz, porque mesmo a gente tendo já outros episódios, o pessoal continua acessando esse episódio 2, continua subindo lá, muito bacana. Também queria agradecer que você nos indicou aí recentemente lá nos comentadores. A gente ficou muito feliz aí pela sua indicação lá. E também que você sempre passa pra comentar, né? Eu tô meio ausente aqui no Pelo Amor de Deus de comentários, mas porque assim, tava numa loucura de aula, cara. E a universidade voltou às aulas pós-Copa. E quando eu tava saindo de férias da universidade, eu voltei a dar aula na faculdade. Então você imagina como é que não tá louco assim, não tive férias. E aí tô meio em débito também de aparecer aqui para fazer os comentários. Tenho sempre ouvido, gostei muito, velho, do episódio sobre Maria. Até se pudesse, queria indicar um livro que é muito bacana, do Mauro Clark, que é um pastor lá de Fortaleza, que é o Redescobrindo Maria, sobre o tema, que é fantástico. E foi um episódio que eu curti muito, assim. Já ouvi os outros mais recentes, mas esse ficou bem assim marcado na minha cabeça e foi bem legal mesmo. Então, quero agradecer aí mais uma vez. Seja sempre bem-vindo lá na nossa cabroeira, você e todo mundo tá ouvindo, certo? Se quiser aparecer lá, você já faz parte do nosso time de Cabra da Peste. Agora eu vou ter que falar, ó, link no post, link no post, link no post, link no post. Os diversos links que tu mandou aí. Tem que ter o link no post, né? Eu já falei uma vez no Twitter que eu só gravo podcast pra poder falar link no post. Não, tô brincando. É muito bom, e toda vez que eu falo link no post eu só lembro de você, acredita? Tá certo.
Mas é isso, pessoal. Então, pra finalizar, além de agradecer o Ivandro, acho que ficou bem claro, né, que Deus, na verdade, ele não é injusto, né? Deus, ele é a justiça em si, só que a gente não consegue entender a justiça de Deus, né? Acredito que o mundo que a gente vive, ele, aos nossos olhos, ele pode até parecer injusto, mas Deus, ele tem um plano correto, completo pra esse mundo, assim, apesar que ele pode parecer muito estranho pra nós. Mas aí eu deixo lá Deuteronômio 29 pra você, e se você tem alguma coisa que você quer comentar sobre isso, você pode deixar o seu feedback nesse episódio. Tem os comentários aí, tem as formas de contato, e se você quiser ouvir os comentários, os feedbacks do episódio anterior, então fica aí que logo mais tá vindo área de feedbacks. Então, até o próximo episódio e um cheiro, tchê, pro Ivandro Menezes aí que gravou com nós. Um cheiro bar. É isso aí então, pessoal, até mais. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks. Opa! Veja só essa voz característica, todos já conhecem a voz. A minha voz. Dandy, né? E vale lembrar do nosso feed, Dandeco, qual é? Nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E também você pode assinar no iTunes e nos avaliar. Se você não consegue nos achar, nós temos o link direto no pelamordedeus.org.br/iTunes e vai cair na página do iTunes e você só precisa clicar lá que vai abrir o seu iTunes e você pode dar as suas estrelinhas, né? Mas então vamos logo para os feedbacks. Vamos para a área de feedbacks do episódio. Isso, no episódio 31, que falamos sobre o pai espiritual. Isso, mítico, pai espiritual, que eu e o Botega lá, nós conversamos, falamos e dissemos e não chegamos a conclusões míticas, né, como sempre chegamos, né, porque nós ficamos com algumas dúvidas, né. Opa. Pedimos para que o pessoal colocasse nos comentários e o pessoal comentou, né? Tivemos aqui vários feedbacks. Vamos ter que ler 100% deles hoje, né? Teremos que escolher os melhores apenas para poder ler 100% dos comentários, né? Então vamos lá pro primeiro, sempre aí, sempre mítico. Esse já é de casa, né? Já tá sempre aí conosco, né? Quem é? É o Denis Cruz. Mítico! Nossa, então ele escreveu o seguinte: todos precisamos de pessoas que nos apoiem e nos auxiliem espiritualmente. E acima de tudo, precisamos estar preparados para ser um apoio também. Abraço para vocês e sugiro um post sobre usar ou não Bíblia digital na igreja. Opa, estou usando algo digital nas mãos. Uau, e agora? Ficamos tentados a também utilizar o WhatsApp no meio do culto? E afinal, o que tem de mal nisso? Sugestões? Muito bom, obrigado pelo feedback, Denis. E sobre a sua sugestão, né? O Denis sempre dando ótimas sugestões, né? Deixa. Até agora não gravamos nenhuma sugestão do Denis, mas ele sabe que nós já guardamos todas, né? Inclusive, esse da Bíblia Digital, Denis, espere e verá. Uau. Melhor, espere e ouvirá, hein? Nossa. Uau. E os próximos, e as outras sugestões também, né? Só que essa sugestão, no caso, é a mais simples de gravar, né? Porque as outras sugestões deles são ótimas, mas precisam de convidados e tal, que a gente tem que, né? Pessoas importantes, né? Mas continue dando suas sugestões, Denis, que são ótimas. Próximo é ele, o Éder Carvalho. Éder Carvalhos, né? Fazia tempo que não passava ele lá do Alerta Crucial, né? E agora do Golcast, que já indicamos também, né? E ele já lhe chama a hashtag comentário no posto. Claro, porque a gente falou, né? Comentário no post, né? Lá no episódio, né? Como você escutou, né? O último episódio, né? Veja. E ele falou o seguinte: galera,
Esse aqui é comprido, hein? Vamos lá. Temos que ler 100%. 100% do comentário também, né? Do comentário, isso. Muito bem. Olha lá, galera, depois de ouvir esse podcast, cheguei à conclusão que o pai espiritual é aquela pessoa que acompanha o novo convertido no início da sua caminhada com Cristo, ensinando, aconselhando e repreendendo no que for necessário. Ouvindo o podcast, em algum momento lembrei de um ditado popular que pode se encaixar um pouco na minha opinião, que fala: pai não é quem faz, e sim quem cuida. Sim, eu conheço pai é quem cria, né? Uma coisa que acontece muito são pessoas que trazem almas para dentro da igreja e não se preocupam mais. Deixam elas órfãos, sem nenhum suporte espiritual ou de ensino, porque acham que o papel delas é apenas trazer para dentro de uma igreja e só. E isso acaba fazendo com que essas almas desistam da sua caminhada rumo ao alvo. Acho que isso pode se encaixar no que foi falado como falso pai espiritual. Galera, muito bom essa conversa de ensino que tiveram. Abraços! Muito bem, Éder. Muito obrigado pelo seu feedback também. Isso aí que o Éder falou é muito interessante, né? Até porque... analisando bem, depois reescutando, né, tal, eu cheguei à conclusão que o termo que o pessoal utiliza de pai espiritual é nada mais do que o discipulador. E chegamos a esse ponto, então, porque tu pode dizer isso, aquilo, né, tem várias linhas, né, eu e o Botega ficamos discutindo lá e não chegamos a conclusão nenhuma, e agora veio o Éder, comentou isso aí também, me parece muito mais o papel de um de um discipulador, né, também o cara que traz aí, né, porque pai é quem cria, né. Exatamente. O próximo é o Felipe Fraga, né, que Opa. comentou, respondendo o Éder, né. Felipe Fraga, que é lá do Podcine, do Que Heresia, né, outros podcasts aí, e o que ele falou aí? Então ele falou o seguinte: caras, não preciso falar muito, o Éder resumiu o que eu ia falar. Só para dar minha opinião, para mim, temos várias pessoas que cuidam de nós e nos ajudam, mas entendi o foco do podcast. Então, como já dito, o pai nesse caso seria quem ajuda, mas de forma espiritual a pessoa, e não quem levou a pessoa a conhecer o evangelho apenas. Até mais, irmãos, filhos de Paim, lá de cima. Veja. Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga aí. Dessa vez ele não utilizou seus trocadilhos. Opa! Veja. Mas aqui temos também uma pessoa que respondeu ali, também é do Éder ali, né? Esse cara aqui eu conheço. Opa, é ele. Fazia tempo que não aparecia aí. Fazia tempo, né? hein? O Super Jairo Arruda. Nosso designer. Nossa. Então vamos lá, o que ele escreveu? Concordo com o Éder e o Felipe, né? Todos concordaram, né? Todos concordam, né? Todos concordam. Voltando a deixar a opinião, tempos que não comentava aqui no podcast, né? Claro, fazia tempo mesmo, né? E principalmente de um assunto que vivemos em nossas vidas, mas não paramos para agradecer também a forma que Deus cuida de nós através do seu amor e os pais, entre aspas, que Ele coloca em nossas vidas. Muito bom o podcast. Muito obrigado, então, a todos que deixaram seus feedbacks. Nossa, aí. 100% deles lidos. Muito bem, porque nós somos, né, leitores de feedbacks e lemos 100% dos deles, feedbacks, né? Mítico. Então, muito obrigado por você que deixou. E se você... e se a gente não leu o seu feedback, significa que você não deixou o seu feedback. Porque nós lemos 100% dos feedbacks. Muito bem, então vamos para as indicações. Vamos, André. porque hoje nós temos uma super indicação. Nós temos um novo podcast na área aí, veja só. Opa, veja, é o Bestcast. É um feedback novinho aí, cru. Estão começando agora, né? Estão entrando nesse ramo aí de podcasts, né? Coitado deles. Será né? que ele já tem uma área como essa de comentários? Ainda não tem, eu escutei, né? Eles têm 2 episódios até o momento. Então, né, confere lá, link no post. O Bestcast, que é o novo podcast aí que tá chegando aí. Eles fizeram um primeiro episódio aí sobre relacionamento, segundo sobre um filme, né, Corajosos e tal. Confere lá, vê se gosta, comenta, deixa lá o teu feedback pra eles poderem estar crescendo também. E acredito que é isso, né? Acho que por hoje, nesse episódio, é isso mesmo, hein? Então é isso, então até mais. Tchau, pessoal! Tudo de Deus.